Boa tarde a todos, todos bem? Primeiramente eu gostaria de pedir desculpas por não estar conseguindo participar lá na reunião no dia de hoje, mas infelizmente hoje eu tive que estar trabalhando, né? E hoje eu vou estar falando sobre a matéria que fala sobre Chacabuco. O título da matéria é Chacabuco, a força transformadora da benevolência. Basicamente, realizar Shakubuku é apresentar a prática do budismo em Nichiren a outra pessoa. O termo Shakubuku significa remover o sofrimento e conceder a alegria. Um ser humano benevolente possui a atitude compassiva de remover o sofrimento e conceder a alegria. São essas as duas ações simultâneas que revivem a bondade e dissipam a escuridão da vida das pessoas e da sociedade. Né? O conceito de Shakubuku não se limita apenas a propagar o budismo. A relação com a propagação existe porque Nichiren Daishonin demonstrou que o método mais adequado para propagar o budismo é a benevolência. Em outras palavras, praticar o Shakubuku consiste em propagar o budismo com benevolência. Sem esse entendimento, o Shakubuku pode ser erroneamente confundido como um ato que visa ao aumento do número de adeptos de uma religião ou como uma ação proselitista para forçar as pessoas a aceitar uma nova fé religiosa ou ainda como um debate de teorias e conceitos abstratos. Aí o presidente Queda diz: nós somos bodhisattvas da Terra, que nascemos nessa era com o desejo de lutarmos juntos pelo Conserufo. Ao orarmos o nome Horengekyo, com essa consciência dessa missão e dessa profunda relação kármica, uma ilimitada força e sabedoria emergem do âmago de nossa vida. Fazer Shakubuku é a ação mais sublime de um Buda, por isso, desafie em realizar o Shakubuku com máxima alegria e vivacidade. Shakubuku é o mais supremo e nobre ato do ser humano, porque valoriza incondicionalmente cada pessoa, destinando-lhes sinceros e incansáveis incentivos. O objetivo da prática do Shakubuku é a conquista da iluminação ou felicidade absoluta, tanto para quem ensina o budismo quanto para quem aprende. Realizamos Shakubuku para sermos felizes com os outros. Presidente Ikeda ressalta: desejar somente a própria felicidade é egoísmo. Desejar apenas a felicidade dos outros é hipocrisia. A verdadeira alegria existe quando cada um de nós, juntamente com as outras pessoas, nos tornamos felizes. Não existe segredo, fórmula ou técnica especial para se realizar o Shakubuku. Propagar o budismo não é uma questão de ser eloquente ou explicar teorias difíceis. A transmissão acontece por contato de vida a vida. O que garante o sucesso na realização do Shakubuku é o sentimento de alegria e o orgulho para realizar essa prática. Aí eu faço uma ressalva aqui. Lembro que há um tempo atrás eu ainda contei para vocês a respeito da parábola do edifício Sunshine, né? Em que aquele senhor que estava passando por diversas dificuldades virou o presidente Toda e o presidente Toda falou. Ele falou assim: então quer dizer que se eu praticar esse tal desse nome Horengekyo, então a minha esposa vai se curar, meus filhos vão, eu vou ter dinheiro, meus filhos vão ser boas crianças, né? E aí o presidente Toda, com toda a convicção, ele pegou e falou: não seja tolo. Se tudo que o nome Horengekyo pudesse fazer por você fosse só isso, você não precisaria praticar. E foi assim que esse senhor veio a praticar. E durante 30 anos ele comprovou a veracidade do budismo na vida dele. A esposa dele voltou a enxergar, né, que ela era cega. Ela estava com problema de cegueira por conta da diabetes, né? Os filhos deles se formaram e se tornaram grandes valores em prol do Conserufo, e esse senhor virou presidente da empresa que ele tinha entrado como faxineiro, né? Então, essa é a convicção que quando a gente vai fazer o Shakubuku, a gente precisa ter,
né? Só que para isso, né, a gente precisa comprovar na nossa vida também, né, a veracidade do budismo. Porque como é que a gente vai falar com toda essa convicção do presente toda, né? Essa é uma coisa que eu já venho há muito tempo procurando fazer, né? Comprovar na minha vida todo esse ensinamento que a gente recebe do budismo e na hora que vai falar, ter essa mesma convicção do presente toda, né? De falar, não seja tolo. Se tudo que o Nome Horengue que eu pudesse fazer por você fosse só isso, você não precisaria praticar, né? No meu dia a dia, no meu serviço, então a gente meio que tem que ser um pouco psicólogo, né? A gente lida com pessoas, então sempre quando as pessoas estão sofrendo muito por diversos situações na vida delas, eu sempre oriento eles de acordo com o budismo, né? E aí eu falo que eu sempre estou fazendo shakubuku, né? Porque assim, no final aqui dessa matéria, aí o presente fala assim, né? Qual é o segredo para que as pessoas pratiquem? Determinação. Enquanto estiverem firmemente decididos, vocês transformarão qualquer situação. Essa prática pode ser compartilhada onde quer que estejam. O presente Toda compreendeu a verdade suprema do Sutra de Lótus enquanto estava preso e falou aos carcereiros sobre o budismo. Primeiro, é importante orar sinceramente ao Gohonzon para conseguir compartilhar os ensinamentos de Nichiren Daishonin. Quando fizerem isso, aqueles que estiverem procurando o budismo aparecerão em seu ambiente. Também é fundamental que falem sobre a prática com o maior número de pessoas possíveis. Claro, não há garantia de que eles irão começar a praticar imediatamente, mas o que importa é continuar aprofundando os laços de amizade com diálogos e orar todos os dias para a felicidade delas. Se plantarem as sementes e cuidarem delas, fatalmente florescerão e darão frutos. Não precisam ficar impacientes. Além disso, mesmo que seus amigos não ingressem na Soka Gakkai, podem trazê-los às reuniões e estudar e recitar Daimoku junto com eles. O importante é deixar as coisas acontecerem naturalmente, pois todos os seus esforços para propagar o budismo retornarão na forma de boa sorte. Mesmo que eles não iniciem a prática, vocês terão feito as causas para a própria iluminação, né? Então, assim, claro que a gente quer, quando a gente se importa com as pessoas, a gente gostaria que eles pudessem vir estar praticando o mais rápido possível, né? Mas não é esse o objetivo do shakubuku, tá? A gente não faz shakubuku para a gente ter mais adeptos. A gente faz mais shakubuku para a gente ver mais pessoas felizes, né? Mas como a gente vai querer outras pessoas felizes se a gente mesmo não está sendo feliz? Então, é justamente esse o ponto da prática do shakubuku. É eu me transformar, é eu ser feliz comigo mesmo, é eu atingir o ponto da felicidade absoluta, né? Para que quando eu consigo falar para as pessoas, a gente não cair naquelas mesmas coisas que acontecem geralmente em outras religiões, né? Por exemplo, eu tive um caso essa semana aí de um colaborador nosso que ele foi pego furtando no serviço e infelizmente o rapaz também era pastor de uma igreja. Era, não é, né? É pastor de uma igreja. Agora vem a questão. Que exemplo que essa pessoa está dando como sendo pastor e fazendo o que ele fez? Ele saiu algemado do serviço, né? Porque foi feito um BO contra ele e agora imagina como é que fica a imagem dele, né? Em relação aos adeptos dele. Então, todas essas coisas que a gente tem que pesar na nossa vida na hora de fazer o shakubuku. O Presente Queda também ele falava assim, que quando a gente está sofrendo na nossa vida, a gente precisa sempre voltar para o ponto primordial. Mas o ponto primordial, muita gente fala assim, né? É só voltar a fazer Daimoku. Não. O ponto primordial na nossa prática não é só o Daimoku. É o Daimoku e a prática do shakubuku. Tá? Então, a gente precisa alinhar essa questão
no dentro da gente. Então, assim, muitas das vezes a gente pensa assim, mas a gente só está fazendo a luta do Chacobuco para ganhar mais adeptos. Não é bem assim, gente, tá? A gente quer que as pessoas sejam felizes. Então, hoje, vocês estão praticando, vocês são felizes? Não estão felizes? Não, essa mesma felicidade que vocês estão tendo é que a gente quer que as outras pessoas tenham. Entendeu? Então não é pra gente aumentar o número de membros. É uma questão da gente estar querendo mostrar a mesma felicidade que a gente está tendo para essas pessoas. Dá essa oportunidade para essas pessoas. No momento que a gente só está sendo feliz com a gente mesmo, mas a gente não está deixando as outras pessoas sendo felizes, então a gente está agindo de maneira egoísta, o que vai contra os ensinamentos dentro do nosso budismo, né? Então, Presidente Kida também falava que quando a gente está sofrendo, a maneira mais rápida da gente transformar os nossos karmas é através da luta do Shakubuku, né? Por quê? Porque quando a gente tem esse empenho de fazer a prática do Shakubuku, né, a gente está manifestando a máxima benevolência de dentro de nós, né? Só que assim, não visa só quando fizer o Shakubuku que a pessoa venha praticar. Não é isso. A gente visa que a pessoa seja feliz. Esse é o ponto. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui na matéria que seja importante falar. O presidente Kennedy ainda fala assim, muito além da questão de que se cada pessoa com quem conversamos se converte ou não ao budismo, nossa preocupação fundamental deve ser a de promover ainda mais a compreensão e o entendimento sobre nossa filosofia, enquanto trabalhamos em conjunto com as pessoas ao nosso redor para construirmos uma sociedade mais feliz para todos, tá? Não há outro caminho para mudar a si próprio e a sociedade por meio do Shakubuku, que não seja a benevolência. Se quisermos um resultado concreto, precisamos trilhar esse caminho. No budismo, a benevolência é a manifestação concreta da iluminação na vida de uma pessoa. Recitar Daimoku com fé inabalável ao Gohonzo é a própria iluminação, tá? Então assim, gente, para finalizar, tudo começa com o Daimoku, né? Então, quando a gente se empenha nessa questão do Daimoku, né? Primeiro para transformar a nossa própria essência, né? Para depois a gente ir para a questão do Shakubuku, né? Então volto a falar. Quando a gente fala de ponto primordial, o ponto primordial é Daimoku e Shakubuku, tá? Esse é o ponto primordial para transformar qualquer coisa, né? Claro que tudo tem que estar alinhado com a fé, prática e estudo, né? Porque as pessoas costumam ser muito indagadoras, então elas querem saber um monte de coisa a respeito do budismo. Só que sem a gente ter o estudo para isso, né, a gente não consegue transmitir de uma maneira mais clara. Porque quando a gente está nas reuniões, a gente fala, a gente explana a matéria e tudo mais, aí usa um monte de termo difícil e tudo mais. E quando a gente vai fazer o Shakubuku, a gente tem que converter esses termos de uma maneira mais simples, né? Que nem quando eu estava na faculdade de letras, os professores falavam assim, que quando a gente vai ensinar, a gente tem que descer ao nível das pessoas para poder se igualar a eles e eles conseguirem entender o que a gente está falando. Porque se a gente for usar muito termo técnico, palavras difíceis e tudo mais, ninguém entende nada. Aí o Shakubuku sai pela culatra, entendeu? Então o objetivo do Shakubuku é você tocar o coração das pessoas através dos ensinamentos do budismo. Só que você não pode também fazer o Shakubuku e, vamos dizer assim, enfiar o pé na jaca, né? O termo certo seria esse, enfiar o pé na jaca. Sabe? Porque assim, as pessoas quando a gente faz Shakubuku, eles vão estar acompanhando as nossas ações, as nossas atitudes no dia a dia, né? Então, se no dia a dia a gente é negligente, é relapso, essas coisas, eles vão estar vendo. Então quer dizer que no budismo as pessoas são desse jeito, né? Não é essa a imagem que a gente tem que passar, né? Se a gente deve passar a imagem que quando a gente está praticando, a gente realmente está transformando nossa vida, né?
Então, procurar fazer as coisas sempre certinho, não querer levar vantagem nas coisas, por exemplo, né? Ter um firme caráter, né? Não se deixar ser influenciado ou ser corrompido pelas circunstâncias, né? Então, tudo isso faz com que a gente eleve o nosso estado de vida, a gente consiga atingir a felicidade absoluta, consiga ter essa benevolência de propagar o budismo de uma maneira mais clara, mais objetiva e ter aquela convicção do presente toda, né? De se tudo que o Namah Ringekyo pudesse fazer por você fosse só isso, então você não precisa praticar. Tá bom, gente? Muito obrigado e uma ótima atividade aí para vocês.